Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. E antes de a gente continuar nessa segunda aula, a gente vai rever o exercício que foi feito na primeira, para fazer uma correção, tá certo? Então vamos a elas. Bem, a primeira delas é: o que são fontes de energia? Só recapitulando, a gente na aula anterior falou sobre fontes de energias e seus recursos, que podem ser renováveis e não renováveis. Eu também falei que tinha uma diferença entre elas, que todas vão se renovar, porém, as que são consideradas renováveis, elas se renovam permanentemente. E as que são consideradas não renováveis, não vão ser permanentemente, vão ser o quê? Temporárias. Por quê? Porque só vão se renovar depois de milhares de anos. E isso não vai ser, então, aquela renovação como é no caso da água, da luz solar e do vento, que vai ter a todo momento, certo? Então, o que são fontes de energia? Fontes de energia são recursos naturais usados para a criação da nossa energia, ou seja, é o meio, o recurso que nós usamos para poder gerar a nossa energia, certo? A segunda pergunta foi a seguinte: as fontes de energias podem ter recursos, lembra? Podem ter recursos. Quais são esses recursos? As de recursos renováveis e não renováveis. Então, você que assinalou a alternativa A acertou, porque eu expliquei que existem duas fontes de energia, a renovável e a não renovável, tá certo? A terceira questão foi a seguinte: das seguintes alternativas, quais correspondem apenas às energias com recursos renováveis? Vamos analisar. Aí na letra D tem petróleo, solar, eólica e gás natural. A gente já descarta a letra D, por quê? Porque tem a presença de petróleo e gás natural. Isso são combustíveis fósseis, ou seja, são energias não renováveis. Então, por isso, a letra D já está descartada, certo? Na alternativa C, tem nuclear, maremotriz, biomassa e carvão mineral. Por que a letra C está incorreta? Porque tem o quê? Nuclear, que é uma energia não renovável. E também tem o quê? O carvão mineral, que também é um combustível fóssil de energia não renovável, certo? Letra B tem solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica. Bem, essa está correta. Por quê? Porque a energia solar e a eólica são energias renováveis. A hidrelétrica também é renovável e também a geotérmica. E a letra A está eliminada porque está falando sobre combustíveis fósseis e a energia nuclear, que sabemos que são de fontes não renováveis, certo? Bem, a questão 4. Dê exemplos de energia com recursos não renováveis. Então, você que indicou um desses 4 aqui que citamos na aula, está correto. Quais são elas? Nucleares, petróleo, gás natural e carvão mineral, certo? Esses são os tipos de recursos de energia não renováveis. E na quinta questão, falamos para citar a diferença entre recursos renováveis e não renováveis. São bem simples. Só para relembrar, as renováveis se renovam permanentemente e as não renováveis não se renovam permanentemente. As renováveis também não prejudicam a natureza, já as não renováveis prejudicam a natureza, certo? Deu para entender aí os exercícios, então vamos passar para a aula de hoje. Hoje é a continuação da aula anterior e hoje a gente vai falar especificamente sobre a energia elétrica, sobre eletricidade, certo? Mas o que seria essa energia? A energia é a principal fonte do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de 2 pontos de um condutor, certo? Mas quem descobriu a energia? Como assim? Ela veio do nada ou alguém teve que fazer alguma experiência para poder descobrir? Bem, o filósofo Tales de Mileto, ele quem descobriu, por meio de uma experiência, as cargas elétricas. E a partir destas cargas elétricas, a palavra eletricidade começou a ser utilizada. Como é que funciona? A eletricidade ela é um movimento, usualmente de elétrons. E esses elétrons vão produzir, nesses 2 pontos de polo opostos, a energia. Então, em termos gerais, a área da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas é chamado de eletricidade. Esta forma de energia, ela está presente no nosso dia a dia, tá com nós a todo tempo. Tipo, nos aparelhos domésticos, computador, televisão, na geladeira, tudo isso vai precisar de quê?
da energia elétrica. Então, essas descargas elétricas são eficazes para o nosso uso cotidiano. E também essas descargas elétricas vão resultar em quê? Em relâmpagos, e a eletricidade atualmente é o principal tipo de energia existente. Bem, então onde ela é produzida? Em grande parte, a energia elétrica ela é produzida nas usinas hidrelétricas. Lembrando, hidro vem de água, elétrica, eletricidade. Porém, sua produção é também feita nas usinas eólicas e solares, termoelétricas e nucleares. Aqui no Brasil, utiliza-se mais o tipo de energia das usinas hidrelétricas, ou seja, a energia hidrelétrica. Cerca de 90% da energia que é gerada no nosso país vem das usinas hidrelétricas, certo? No sistema internacional, que tem por sigla SI, a energia elétrica ela vai ser representada em joule, ou seja, J. Contudo, a unidade de medida mais utilizada é o quilowatts por hora, como podemos notar na medição do consumo de energia elétrica feita pelas companhias energéticas. Okay? Como eu falei, no Brasil, quase 90% da energia é produzida em quê? Nas usinas hidrelétricas, sendo que a maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, que é localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Diante dessa crescente demanda, o governo brasileiro pretende investir pesado na construção de mais hidrelétricas, uma vez que o Brasil possui o terceiro maior potencial hidráulico do planeta. O Brasil, na verdade, só perde para a China e para a Rússia. Por ter o quê? Por ter grandes rios e muitos rios. Então, isso facilita para que as usinas hidrelétricas tenham sua instalação de forma eficiente para produzir energia para a população. Bem, a gente falou da energia elétrica, mas também nós não podemos esquecer de usar essa energia elétrica de uma forma consciente, consumindo para que ela não venha se faltar algum dia nas nossas vidas. Então, a gente tem que consumir conscientemente. Então, o consumo consciente é essencial para um desenvolvimento sustentável, também para preservar a nossa natureza. É preciso também, sempre que possível, reduzir o consumo de energia elétrica. Bem, vocês conseguem imaginar como seria a vida de vocês, o dia a dia de vocês, sem a energia? Seria muito difícil. Nós estamos acostumados aos confortos proporcionados por ela e por realizarmos tarefas que para nós são normais e não tem como fazer sem usar a eletricidade. Por isso, é importante praticarmos o consumo consciente, evitando gastos desnecessários que demandam mais energia e podem, combinados a outros fatores, desencadear crises energéticas, crises na energia, certo? Então vamos lá para as 8 principais dicas de consumo consciente dessa energia, para não gastarmos desnecessariamente, e sim utilizarmos o suficiente, com consciência, para então buscarmos ter um conforto tanto ambiental como de menos gasto de energia, certo? A primeira delas é tarefa obrigatória. Para reduzir o consumo de energia, a gente tem que o quê? Apagar as luzes ao sair de determinado ambiente. Você vai dormir, apaga a luz do seu quarto, você vai sair da sala, não vai utilizar mais, vai lá apagar aquela luz da sala. Isso vai o quê? Evitar que gaste essa energia desnecessária. Também, desligando aparelhos eletrônicos da tomada, quando não estiverem em uso, já que o modo espera vai aumentar aí o consumo da nossa energia em 20%. Isso vai ser prejudicial. O terceiro é uma medida bem proveitosa, é ter chuveiro elétrico. São os maiores consumidores elétricos de residência. Ou seja, quem aí opta por um chuveiro elétrico sabe que ele que tem menos consumo, são maiores consumos elétricos de residência. Então você tem que evitar usar. Por quê? Porque isso vai gastar muita energia que pode ser desnecessária. Quarto, os computadores também têm algumas técnicas para poupar energia. Quais são elas? O modo espera e até também o hábito de desligar sempre o monitor. Isso vai diminuir a quantidade de percas de energia. 5. Limpar paredes, tirar janelas, pisos e forros, pois essa sujeira e essas cortinas escuras inviabiliza a reflexão da luz, aumentando o quê? O consumo, ou seja, se durante a tarde, no início da tarde, quando é que começa as coisas a escurecer, você evitar colocar cortina nas janelas, evitar paredes escuras, isso vai
facilitar na reflexão de luz. Então você não vai precisar ligar aquela luz nem tão cedo, vai poder esperar ficar mais tarde, ficar mais escuro para poder fazer essa ligação. Sexto é a troca da lâmpada incandescente por lâmpadas fluorescentes, pois irá economizar bastante também na energia. Sétimo, utilizar sempre que possível a iluminação natural, evitar instalar, como eu já falei anteriormente, cortinas. E o oitavo, evitar e utilizar várias lâmpadas de pouca intensidade, ou seja, essas lâmpadas que não têm muita intensidade, que são fracas. É melhor usar o quê? Lâmpadas fluorescentes, que são mais fortes, e vai economizar também na nossa energia elétrica. Bem, com essas dicas, é possível aumentar sim a eficiência energética da nossa casa, do nosso apartamento, da nossa empresa, da nossa indústria, seja qual for o meio que a gente está fazendo para utilizar essa energia. Bem, e também além de contribuir para o consumo consciente de energia. Então, converse com os moradores, com seus vizinhos, com seus pais, funcionários, síndicos e etc. para promover todas essas medidas que foram faladas atrás, que são viáveis para não se usar a energia de forma desnecessária, certo? Obrigado pela atenção, espero ter contribuído mais uma vez para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.